Olá pessoal, nós estamos aqui agora dando continuidade de uma maneira diferente às nossas aulas. Importante que vocês acessem a plataforma para que não venhamos a desanimar no estudo. Os concursos daqui a pouquinho estarão aí. Só deu uma adiadazinha, mas até lá nós vamos continuar com foco. E hoje nós vamos dando continuidade ao que nós já estávamos fazendo em sala de aula, que era o estudo de figura. Vamos falar na aula de hoje sobre as figuras de sintaxe ou construção. Bem, as duas primeiras figuras que falaremos é elipse e zeugma. A diferença entre elipse e zeugma é que a elipse é a omissão de um termo qualquer. Chegamos ontem, omiti o sujeito nós. Então, quando eu faço uma omissão de um termo qualquer, que eu não citei anteriormente, eu vou falar que eu tenho uma elipse. Por isso aquela oração ali também é chamado que eu tenho um sujeito elíptico, porque eu omiti o sujeito. Mas eu poderia omitir um outro verbo, outra palavra qualquer, como em cima, André Luiz estava atrasado, optou pelo elevador. Eu omiti uma expressão. Então, ele optou, eu vou dizer que eu tenho uma elipse. Depois eu tenho zeugma. O zeugma é uma opção que eu tenho de fazer uma omissão também, mas só de omissão de algo que eu já falei anteriormente. Comprei balas e ela bombom. Eu omiti o verbo comprar. Então, toda vez que eu faço a omissão de um termo qualquer que eu citei anteriormente, eu tenho zeugma. Diferenças básicas, então. A principal diferença entre zeugma e elipse é que elipse faço a omissão de um termo qualquer. O zeugma eu faço a omissão de um termo que eu já citei anteriormente. Ok? Caminhando mais um pouco, vamos falar de silepse. A silepse é aquilo que eu chamo de concordância ideológica. Você não concorda, você não segue as regras gramaticais. Você vai concordar com a ideia, por isso ideológica, que o termo está expressando. Eu tenho 3 tipos de silepse. Vamos falar primeiro da silepse de gênero. A concordância é com a ideia. Quando eu digo, Vossa Excelência está preocupado. Por que eu não botei preocupada? Eu botei preocupado porque eu estou concordando com a ideia de que a pessoa que eu estou falando é do gênero masculino. Ou a pessoa de quem eu estou falando é do gênero masculino. A bonita Porto Alegre, porque concordei e botei bonita com a ideia que Porto Alegre seria uma cidade. Então, a concordância aí se faz não com a palavra que está ali, mas com a ideia que essa palavra está expressando para mim. Mais adiante, eu faço de número. O sujeito, o verbo não concorda com o sujeito. O verbo vai concordar com a ideia que aquele sujeito está expressando, ou aquela palavra está expressando. O grupo saiu, o sujeito. Então, o grupo saiu. Né? Então, o grupo caminhou, deveria ser assim, mas vou ter que caminhar, porque a ideia é grupo, daí vai passar para mim o quê? O contexto de muitas pessoas. Então, eu fiz a concordância do verbo com a ideia que a palavra me expressou. Por isso, é uma silepse de número. E, por fim, a de pessoa. Eu me incluo. Quando eu digo os agricultores, eu não botei tem. Eu botei os agricultores temos, porque eu me incluí dentro do contexto. Então, vocês perceberam que a silepse, o tempo inteiro, ela faz uma concordância ideológica, com a ideia que aquela palavra, aquela expressão traz pra gente. Ok? É óbvio que eu preciso ter cuidado, que isso são recursos que você vai encontrar muito nos textos literários. Você não vai usar no texto dissertativo um tipo de silepse daquela. Ok? Mais adiante, eu vou falar de pleonasmo. Pleonasmo a gente sempre ouve falar. Pleonasmo é repetição de uma ideia. Não confundir pleonasmo vicioso, que é erro, que é defeito do texto, entrar para dentro, sair para fora, subir para cima, com o pleonasmo literário, que é o recurso que o poeta tem para expressar, para enfatizar a ideia dele. Vi com meus próprios olhos, ri o meu riso. Então, ele usou dentro do texto, dentro da poesia, a repetição da ideia, para que com isso ele enfatizasse. Então, pleonasmo vicioso é erro, pleonasmo literário é recurso que o texto, que o autor tem para expressar, para enfatizar a sua ideia dentro de um texto literário. E por fim, nós vamos ter anacoluto. Anacoluto é uma quebra de ideia, eu não completo a oração. Eu começo a falar de algo, de repente eu parto
quebra aquilo ali, insira outra coisa que não vai completar a ideia anterior. Quando eu digo, esses alunos da escola deveriam ter a função do sujeito, mas não tem. Eu botei uma vírgula e botei um ou, completei com outra ideia. Então aquele termo ali, ele ficou solto na frase. Isso se chama anacoluto. Quebrar a ideia. Você não dá sequência à ideia que você iniciou. Ok? Então, é o tipo de figura que não pode aparecer nunca dentro de um texto dissertativo, né? Geralmente essas figuras você encontra nos textos literários. Ok? Próxima aula continuaremos a fazer o nosso estudo de figuras. Até mais!